Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Corpo e Combate, o seu canal favorito sobre saúde, esporte e beleza. Eu sou a Karen, instrutora, atleta e influencer fitness, e você está aqui para mais um episódio. E hoje nós temos uma convidada mais que especial, Bruna Magnólia. Bruna, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer imenso ter você aqui com a gente. E assim, estou muito feliz, tá, de você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Na verdade, para mim é um imenso prazer estar aqui com você. A gente já se conhece há alguns dias, né? E eu já tenho muito carinho por você, pela sua trajetória, que é um pouco parecida com a minha. Mulheres sempre apoiando mulheres. Maravilha. E para começar o nosso podcast, como de costume, eu vou apresentar a nossa convidada de hoje, que tem aí um currículo de anos de experiência, tá? A Bruna, ela é visagista, estrategista de imagem e especialista em comunicação visual. Ela atua aí no universo da beleza já faz mais de 18 anos, ajudando mulheres a se enxergarem e revelarem a sua essência com intenção. Nascida em uma realidade onde a estética era luxo, Bruna aprendeu cedo que a beleza pode ser uma forma de expressão, proteção e poder. Apaixonada por linguagem não verbal, visagismo e estratégia, a Bruna acredita que cada corpo carrega uma narrativa e que a beleza é importante, mas a intenção com uma estratégia correta é o que torna tudo poderoso. Então, depois de uma biografia dessa, né, hoje nós vamos ter um bate-papo com a Bruna sobre a beleza em corpos. E quando a gente fala sobre beleza, é um assunto polêmico, né, principalmente quando a gente fala sobre beleza em corpos, porque há pessoas que acham, né, que a beleza é relativa, há pessoas que acham que a beleza é padrão. Então hoje acompanha aí o nosso papo, que vai ser muito legal. Bruna, agora que eu já apresentei você para o nosso público, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua história e um pouco aí das dificuldades que você encontrou nesse seu caminho. Bom, eu sou mãe hoje, né? Sou mãe, sou esposa, e a minha história com a beleza, ela é bem longa, né? Já faz mais de 18 anos. Eu comecei bem cedo na área da beleza por conta da minha mãe. É até meio... Não é emocionante assim, né? Mas a minha mãe, ela era mãe solo. Ela tinha eu e meu irmão. E na época ela tinha 16, 17 anos, ela já tinha 2 filhos. E ela tinha que trabalhar. E às vezes ela deixava a gente sozinha em casa. E os vizinhos chamaram o conselho tutelar para ela. Quando o conselho tutelar chegou na casa dela, ao invés deles tomar a gente dela, fazer alguma coisa, eles ofereceram a ela um curso e uma quantia em dinheiro, que na época deu para ela comprar um esmalte e uma escova, uma coisinha assim, para ela começar a atender na área de casa, para ela não deixar a gente mais sozinhos. Daí em diante que começou esse meu contato com a área da beleza. Eu via minha mãe na área de casa deixando mulheres bonitas, né? Daí ela foi melhorando de vida, aí ela montou o salão dela. E eu lembro de ser pequenininha e estar olhando para ela atendendo mulheres, e a mulher chegar até meio assim, tristinha e tudo mais, e ver ela atendendo a mulher com toda educação, com todo carinho, que é uma mulher muito, muito vaidosa. E a mulher olhar no espelho e se ver toda pronta ali, toda feliz. Eu falava, eu acho que eu quero isso pra minha vida. E assim foi indo. Com 12 anos eu comecei realmente a ganhar dinheiro no salão junto com a minha mãe. E com 16 eu fiz o meu primeiro curso na área da beleza, que era o curso de cabeleireira. E eu já estava fazendo química nessa época, não sei como, mas as clientes entravam no salão, eu com 12 anos, eu lembro que o meu primeiro contato com uma cliente na cadeira do salão, minha mãe estava ocupada e chegou essa cliente para pintar o cabelo. Aí eu falei assim, na época eu já tinha uma cabecinha boa, né? Eu falei assim, a cliente vai embora e a minha mãe vai perder o dinheiro da cliente, porque ela estava fazendo uma depilação na sala. A cliente entrou, eu falei, não, vou ter que fazer alguma coisa. Menina, a comunicação já nasceu comigo. Olhei, 12 anos, olhei pra mulher, falei, oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu vou falar com a minha mãe, já venho falar aqui com você, tá bom? Aí falou, mãe, que chegou a cliente, Bruno, não tem como atender. Falei, e agora? Fui lá, menina. Falei, o que a senhora gostaria de fazer? Assim, peguei tabela de cor. Quando minha mãe saiu da sala, a mulher estava pintada, escovada e pronta. Como eu fiz, não sei. Eu observava ela fazendo. Virou minha cliente. Daí em diante começou a minha história com a beleza. Com 16 fiz meu curso, né, que na época só existia em Embeleze, né? Hoje em dia existem cursos, até curso superior de cabelo. Mas na época era só em Embeleze. E eu tinha que sair da minha cidade para ir em outra para fazer esse curso. Fiz isso por 2 anos. E cada vez que eu aprendia mais, que eu estudava a teoria da área da beleza, eu me apaixonava mais ainda. Foi
geracional, né? Que veio da minha mãe isso. Só que era uma coisa que era de mim, era meu. Eu gostava de me comunicar com as mulheres, de ouvir aquilo que a gente é mais que terapeuta também ali dentro do salão de beleza. Sim, é verdade. Exatamente. Aí eu comecei a trabalhar no salão solo com 16 anos. E com 19 anos eu resolvi, falei, não, eu quero mais. Com 19 anos eu fui para outra cidade, trabalhar em um salão que na minha cabeça era o salão mais maravilhoso da cidade. E lá eu tive contato com a classe alta, né? Que eu era de uma cidade humilde, de uma família humilde, bem humilde, inclusive. E aí eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida. E desde então eu sempre trabalhei na área da beleza, não sei o que é fazer outra coisa. E com 20 anos eu fui mãe, aí eu me vi mais precisando ainda, né, trabalhar. Aí eu foquei bastante, sempre tive muita cliente, graças a Deus. E no ano de 2023, eu queria expandir um pouco. Eu já tinha meu salão, já tinha as minhas clientes, já tenho uma história aqui na cidade com as minhas clientes. E eu queria fazer um curso de visagismo para agregar no salão de beleza. Quando eu fiz o curso de visagismo, eu achava que o visagismo ele era usado só para a área da beleza. Quando eu entrei no curso, eu descobri que é o estudo de linhas, formas e cores, né? Sim. Que a gente estuda. Arquiteto fazia curso junto comigo, esteticista... marqueteiro também. Também, e cirurgião plástico, esteticista que faz harmonização facial, estava fazendo um curso. Falei, gente, achei que era só para cabeleireiros, área da beleza. E eu me apaixonei de uma maneira tão grande que eu falei, é impossível. Como que linhas, formas e cores dominam o mundo? Aí quando eu parei para analisar, o mundo inteiro sabe, e eu não sabia disso. Uhum. E aí, agora no ano de 2024, no começo do ano, eu entrei no curso superior de imagem pessoal e comunicação, né, que eu já nem gosto de me comunicar. E esse ano eu resolvi seguir a minha carreira, né, que é a minha carreira de visagista e comunicadora e estrategista de imagem. Eu não trabalho com a imagem pessoal no ramo da moda, tendência, mas sim no que você quer transmitir para as outras pessoas. Esse é o meu trabalho hoje. Muito interessante. A Bruna, a gente já se conhece, né, fora aqui dos estúdios, e é sempre muito legal compartilhar esse conhecimento com a Bruna. Ela tem uma trajetória muito interessante, né, nessa questão de redescobrir a sua jornada, redescobrir aí os seus interesses profissionais, né. Tem muita... A Yasmin esteve aqui no nosso segundo episódio, né, e ela contou um pouco também sobre a trajetória dela, de como ela foi se descobrindo ali dentro dessa área da beleza, né. E é como você falou, o visagismo, por exemplo, hoje ele domina todos os setores, né, da vida. Se você for pegar ali o pessoal que trabalha com construção, estuda visagismo, o pessoal que trabalha com marketing, que trabalha com imagem, que trabalha com beleza. Então, acho que é muito interessante esse conhecimento que você vai trazer pra gente hoje. E já entrando, né, dentro ali do nosso bloco de perguntas, a gente vai para a primeira pergunta, Bruna. Já que a gente está falando aqui sobre comunicação, sobre o seu trabalho, ajudando mulheres ali a passarem a mensagem, né, que elas realmente querem para o mundo, vamos para a nossa primeira pergunta. Se você pudesse dizer na prática, Bruna, o que significa que o corpo comunica antes de falarmos? A comunicação está em tudo. A comunicação verbal, não verbal, a nossa imagem faz parte da nossa comunicação. E a nossa imagem, ela é o primeiro impacto que a gente tem na comunicação. Quando você já conhece alguém, ela já te conhece, né? Quando você vai dar seu primeiro encontro, o seu primeiro impacto, ele tem que ser elaborado em cima da sua imagem. Quando você chega em um ambiente, ninguém te conhece, as pessoas têm 3 segundos para te analisar inteira. Todo ser humano. Isso é inconsciente coletivo. Você entra no ambiente, a pessoa vai te analisar antes mesmo de você falar um oi. Ela não sabe o seu tom de voz, ela não sabe nada de você. Mas ela vai supor ali a sua vida toda, a sua trajetória, tudo pela sua imagem. Então, a imagem, ela é essencial para todos os profissionais, para todas as pessoas, independente ali da sua profissão, da sua carreira, do que ela faz. É essencial. Muito interessante. É como diz aquele ditado, né? A imagem, ela diz tudo, né? Quando você...
aquela questão da primeira impressão. A primeira impressão é a que fica, né? Seja quando você chega no ambiente, seja quando você sai do ambiente, quando você vai estar conhecendo alguém, quando você não está conhecendo. E isso do corpo é realmente verdade, né? No episódio anterior, a gente falou sobre a questão ali das pessoas que usam hormônios, né? E acabam tendo ali muita acne no rosto e tudo mais, e que são um dos efeitos colaterais da questão do uso de hormônios. E isso é algo que também traz, agora trazendo um pouco aqui para a área do esporte, né? Para o pessoal aí dessa parte estética do esporte, e isso é muito real. Quando você vê uma pessoa que usa hormônios, por exemplo, você reconhece por conta da saúde da pele. Então, para você ver que o seu corpo, ele vai comunicar o estilo de vida que você tem, o que você come, o que você bebe, o quanto você dorme. É aquela questão do corpo dar sinais. Não, então, muito interessante. E trazendo aqui para essa questão de estética, né, do corpo, do esporte e tudo mais, você acredita que nessa era digital que nós vivemos, né, nessa onda das redes sociais, você acredita que nós estamos mais conscientes com essa imagem que o nosso corpo transmite, ou nós estamos mais perdidos? Tá todo mundo perdido, realmente. É o que eu analiso. Porque na era digital existem muita comparação. Comparação. Essa palavra eu vou falar algumas vezes aqui hoje, nesse episódio, porque ela é essencial. A gente tocar nesse assunto da comparação. Principalmente falando de corpos, né? E do mundo do esporte também. As pessoas, elas não têm noção da estrutura corporal delas. Muitas pessoas, a maioria das pessoas não tem noção da própria estrutura corporal. E elas sempre se comparam com alguém que elas admiram ali e colocam um parâmetro para a vida delas. Sendo que aquela pessoa que ela coloca na rotina dela, não falando que não é 100% verdade, mas a gente só coloca na rede social aquilo que a gente quer. Exatamente. Às vezes, se a influenciadora é fitness, ela pode colocar só o que ela nunca vai colocar o que ela toma por trás das câmeras ali, né? Por exemplo, vamos dar exemplo aqui, né? A Virgínia. Em um mês, aquela mulher Polêmica. transformou o corpo dela. Agora você fala pra mim, aquela mulher transformou o corpo dela com disciplina, não estou falando que ela não é disciplinada, muito disciplinada, ela come bem, tem ali uma estrutura por trás de todo aquele corpo, mas em um mês ela apareceu cavalona. Analisando o rosto dela, tá mais quadrado, ela tá com um pouco mais de acne, isso significa que ela usou alguma coisa. Ela postou na rede social? Não. Ela não postou. E tem muitas mulheres, inclusive minhas clientes, que falam, nossa, lá, seguindo a dieta dela, comprando coisas, achando que vai ficar com o mesmo corpo, sendo que ela não coloca realmente o que ela usa ali. Exatamente. Os profissionais da área, você que vive nesse mundo, com certeza quando você olhou, você viu e falou, tem um Danone Tá tomando ali suco. Tá tomando suco ali. E as mulheres não sabem porque elas não postam. Então, primeira coisa, não se compara. Você tem que ser sempre a sua melhor versão, entende? Não se comparar com o outro, com o fulano, com o beltrano, na rede social. Entende que aquilo ali, a pessoa posta só o que ela quer. Ela coloca filtro no corpo. Eu olho aquelas mulheres da internet e falo, gente, é impossível uma mulher... E eu trabalho com beleza. Minha mãe é esteticista, biomédica. Eu vejo corpos o dia inteiro na minha vida. A mulher mais linda tem celulite ali, uma coisinha, mas elas não vão mostrar. Então, seja a sua melhor versão. Faça a sua dieta mesmo. Procure profissionais qualificados na área para ajudar nessa questão. Entenda, tenha consciência do seu próprio corpo. Qual que é a minha estrutura corporal? Por exemplo, como que a Anitta, que aquela estrutura corporal de 1,62 m, vai focar numa estrutura corporal de uma Juju Salimene, por exemplo? Na internet, quando você, na rede social, na tela, quando você olha na televisão, elas parecem iguais, corpão. Quando você vê ao vivo, de perto, você vai ver que é totalmente diferente a estrutura corporal de uma da outra. A Ronda Rousey, por exemplo, ela tem o mesmo tamanho da Juju Salimene. Só que a estrutura corporal das duas são totalmente diferentes. Você pode analisar. Elas podem treinar igual, fazer dieta igual, ter os mesmos profissionais. O corpo delas vai reagir de uma forma diferente. Aonde entra o meu trabalho nisso? Meu trabalho entra aonde? Bruna, eu quero estar forte, mas eu não quero parecer masculina, por exemplo. Ou eu quero ser forte e parecer que eu sou forte.
Então, tudo é intencional. O que você quer transmitir? Essa que é a questão aí. Isso que você falou da questão da Virgínia, né? Eu vou até fazer uma análise aqui junto com vocês para vocês pensarem junto comigo. Quando a gente fala sobre o corpo comunica, e ele comunica antes mesmo de falarmos, a Virgínia e a trajetória dela é um grande exemplo disso, né? Porque se você pega, por exemplo, quando a Virgínia ela começou a crescer dentro da internet e ela começou a vender os seus próprios produtos, e ela começou ali nos produtos de beleza, por exemplo, você viu que ela tinha uma imagem magra, uma imagem delicada, uma imagem feminina, uma imagem que casava com os produtos que ela estava vendendo, com os produtos de hidratante, de perfume, de maquiagem, essa linha da beleza toda. Quando ela começou a ir para o mundo fitness, ou seja, na verdade a Virgínia ela já treina há muitos anos. É assim, eu não acompanho o trabalho dela desde quando ela começou, mas quando começou a surgir, né, todo esse comentário do uso de hormônios e tudo mais, da imagem dela que estava mudando muito, eu fui dar uma pesquisada, né, ver toda qual era essa história, porque eu também estava recebendo muita pergunta de mulheres se comparando, e eu falei assim, gente, pô, eu tô nesse mundo, não é de ontem, deixa eu olhar isso aqui. E aí, quando a Virgínia ela começou a entrar nesse mundo, né, do fitness, a vender suplemento, creatina, whey, se você acompanhar essa transformação corporal dela, foi justamente no mesmo período que ela começou a vender creatina, whey, pré-treino. Por quê? O corpo comunica. E o corpo dela, ela tá usando o corpo dela como um resultado do uso dos produtos dela. Então, assim, vocês acham que em um mês, como a Bruna falou, em um mês ela teve aquela transformação de crescimento de massa muscular, definição do corpo. Lembrando que a Virgínia ela tem cirurgia no abdômen, tá? Isso não é novidade para ninguém, ela tem cirurgia no abdômen. Mas quando a gente fala sobre massa corporal, gente, não tem Cristo que desenvolva em um mês um nível de massa de consciência e nível e massa corporal daquela em 30 dias. Assim, a gente tá falando de 30 dias. E para vocês verem como hoje, quando a gente olha disso para dentro das redes sociais, a gente tem que ter muita cautela, né? E ver ali se a pessoa não está usando o corpo dela como moeda, né? Como vitrine, que eu acredito que seja o caso da Virgínia. Ela teve toda essa transformação, ela é focada assim, se alimenta bem e tudo mais. Mas a gente sabe que tem toda, né, uma coisa ali por trás. E também que o corpo dela é uma vitrine para os produtos que ela vende, né? Agora que ela entrou no mundo fitness, o corpo dela é a vitrine do que ela vende. E já que a gente está falando sobre corpo e sobre fitness, Bruna, me fala uma coisa, você acredita que o corpo de quem pratica esporte, ele comunica algo diferente? Você acha que existe ali uma imagem associada ao mundo fitness, a um corpo saudável? Sempre, com certeza. O corpo de quem treina, ele comunica muitas coisas, mas vamos lá. A palavra depende também vai ser bem usada aqui. O mundo fitness, tem o mundo dos atletas, né? E tem o mundo fitness. Eu acredito que todo mundo precisa treinar, gente. Musculação é importante para todo mundo. Eu tenho um colega que ele foi internado e o que salvou ele de internação foi porque ele tinha muita massa muscular e que foi que segurou ele numa UTI. Mas falando de corpos fitness, o que comunica? Vamos lá. Corpo feminino muito musculoso comunica algo. Sim. A mulher slim comunica algo. O homem muito musculoso também comunica. Tudo vai da intenção. Mas a pessoa que tem uma vida saudável, que treina e que isso transparece no corpo dela, ela tem um corpo mais seco, um corpo mais definido, ela vai transmitir mais controle sobre o próprio corpo. Isso a gente confia mais nessa pessoa. Porque se ela tem controle no que ela come, ela tem controle nos próprios horários, ela controla o próprio corpo, ela é uma pessoa muito regrada e disciplinada. Então ela passa muito mais confiança. Isso num geral. Não estou falando que ela é uma pessoa mais confiável, mas isso ela vai transmitir. Se tiver uma pessoa que tem ali, que treina, que faz dieta, e tiver outra pessoa que está com uma aparência diferente, pode ter certeza que aquela que treina vai ser mais confiável, porque ela transmite isso. E realmente, uma pessoa que treina e tem tudo cronometrado ali, ela tem que se atentar à dieta,
ela tem que se atentar aos horários dela. Então, ela realmente é uma pessoa mais controlada, uma pessoa mais disciplinada, né? Agora, varia muito de área em que esse atleta atua. No mundo, por exemplo, eu tenho na minha família uma atleta de jiu-jitsu, que é do seu ramo. O que ela transmite quando ela está com a roupa do jiu-jitsu? Né? Quando ela está ali vestida de jiu-jitsu? Força. Uma mulher forte, ninguém quer bater de frente com ela. E realmente ela é uma mulher forte. Agora, um atleta de atletismo, né? Ele transmite movimento, agilidade. O atleta de musculação, aquele de bodybuilder, né? Eles transmitem mais rigidez, mais força, mais masculinidade. Quando a gente fala de feminilidade e masculinidade, não quer dizer que a pessoa é feminina ou masculina. E nem orientação sexual. Isso é energia num total. Uma mulher, quando ela treina muito, ela tem um corpo mais musculoso, ela transmite mais masculinidade. E isso que você falou é bem interessante. Eu sempre costumo falar, Bruna, que o corpo saudável, ele não precisa ser um corpo atlético, mas ele não é um corpo fora de forma, né? A gente sabe que gente, é inevitável, quando você se alimenta bem, quando você bebe bastante água, você é uma pessoa hidratada, você é uma pessoa que pratica exercício físico, o seu corpo ele vai responder a isso. É inevitável, isso é a lei da vida. Então, eu sempre falo dentro das minhas redes sociais, né, que eu já ouvi muito, e principalmente, eu sempre vivi dentro do esporte, desde criança, desde que eu tinha 5 anos que eu comecei no esporte, e eu sempre ouvi, né, e eu vim do esporte, gente, eu vim do atletismo também, já fiz atletismo, já fiz ginástica artística também, mas eu competi profissionalmente no atletismo e no jiu-jitsu, né? Mas de início no atletismo. E eu ouvi muito, né, dentro desse meio, que o corpo saudável ele era o corpo magro. Ele era aquele corpo, não aquele corpo, que eu falo assim, atlético, mas o corpo magro mesmo. E a gente sabe que essa não é a realidade. Hoje, eu, como uma mulher adulta, que faço exercício físico diariamente, que tenho uma rotina de alimentação saudável, eu vejo que o corpo saudável, ele não é um corpo atlético, ele não precisa ser um corpo atlético, ele não precisa ser um corpo magro, mas ele não é um corpo fora de forma. A gente sabe muito bem disso. Então, tem muitas pessoas que são magras pelo seu corpo, né, pelo seu biotipo, são magras, mas não são pessoas saudáveis. Mas a pessoa saudável, ela não é fora de forma. Então, é interessante que a gente fale sobre isso também, né? Dentro das minhas redes sociais, eu tenho até um vídeo, né, no meu perfil sobre isso também, que eu falo que o corpo saudável, ele não precisa ser atlético. Mas o corpo real, vamos dizer assim, também não precisa ser obeso, né? Que hoje a gente vê ali com a cultura do body positive, né, que tem muitas blogueiras aí do body positive que adoram falar que o corpo real é o corpo gordo, que tá tudo bem com a obesidade, né? Sendo que a gente tem aí, principalmente no nosso país, e na América Latina, né? E também nos Estados Unidos, que é um dos países que carrega esse índice de pessoas que morrem todos os dias por conta da obesidade, por conta do descuidado com o corpo. Então, o nosso corpo ele vai dar sinais e ele vai comunicar sim. E outra pergunta que eu queria fazer para você, Bruna, a gente já tocou nesse assunto, mas eu acho que é importante que a gente frise bastante aqui. Quando a gente fala sobre beleza e corpo, tem uma palavra que vem junto com ela, que é a comparação, como a gente já falou aqui. Não só a comparação, mas a distorção de imagem. Hoje a gente vive uma realidade de tanto mulheres como homens, aquilo que você falou, né, que a pessoa ela não tem consciência do seu próprio corpo. Ela não sabe o que funciona e o que não funciona para ela. Então, assim, como nesse mundo atual, principalmente com a influência das redes sociais, da internet, como que a gente lida, Bruna, com a distorção de imagem e com essa comparação? Autoconhecimento. Autoconhecimento sempre. Primeira coisa, a gente precisa entender qual que é a nossa estrutura. Eu não vou falar biotipo, porque fica complicado de entender. Mas eu vou falar no termo da minha formação, que é estrutura corporal. Primeira coisa, entenda a sua estrutura corporal. Tudo que a gente for fazer, a gente precisa de profissionais na área. Eu era a faz tudo na minha vida. Eu ia para a internet tentar. Não, hoje eu procuro profissionais. Procure um profissional, entenda seu biotipo, ali sua estrutura corporal, para você seguir um caminho para você. Por quê?
Porque a comparação em rede social vai te adoecer. Vai te adoecer. Vai te gerar ansiedade. Muitas pessoas hoje sofrem de ansiedade por conta de comparação. Que acredita que nunca vai ter aquela vida perfeita, aquele corpo perfeito que ela enxerga ali na rede social. E está adoecendo as pessoas. Então, entenda sua estrutura corporal. Faça um planejamento em cima daquilo. Você precisa se conhecer para saber o que eu quero transmitir. Quem eu sou. Quem eu sou? Primeira coisa, essa é a pergunta que todo mundo deveria fazer. Quem eu sou? Aonde eu quero chegar? Entende? E traçar ali um plano para melhorar o que ela já tem. Ser melhor amanhã do que é hoje e ser melhor hoje do que foi ontem. Sempre. Não se comparar com o outro. Tem pessoas que tiram a costela, não vai falar. Exatamente. Tem várias atrizes que tiram a costela, não vai falar. Tem muitas influenciadoras fitness que demonstram uma vida na rede social que não vive, como eu disse. Não vive. A gente fica se comparando, a gente vai adoecer. E é isso, entender o próprio corpo e trabalhar para que isso... E mais importante, você teve até um convidado aqui, né, que é especialista até nessa área de anabolizante, e entender o próprio corpo, saber aonde quer chegar. O que eu vejo na maioria das minhas clientes é a pressa. Tipo, Virgínia, em 30 dias eu quero estar magra, definida pelo bundão, pernão. Você tá entendendo? Isso é uma realidade que não existe, Não né? existe, não existe. É construção. Construção. Quem eu sou, quem eu quero ser. E seguir uma meta, um planejamento para chegar ali. Sem comparação. Quando a gente vai olhar na rede social, é importante a gente sempre olhar entendendo que tem um filtro ali. A pessoa só mostra o que ela quer. Só o que ela quer. Ela vai tirar uma foto. Gente, eu sei fazer uma pose na câmera que eu fico magérrima. Eu fico com uma cintura que não é minha. Porque eu sei fazer ali a pose que está ali. Então, as pessoas que estão na rede social, elas sabem disso. Elas usam filtro, fazem pose e tudo mais. Elas estudam e elas são treinadas para isso, né? Justamente para passar uma imagem que tem uma intenção. Nada na internet, gente, quando a gente fala de pessoas que vivem disso, elas não postam nada só por postar. Não existe isso. Tudo tem uma estratégia por trás. E quando a gente fala sobre essa questão da comparação, isso que você falou é muito interessante, Bruna, de você criar ali um plano, né? E que seja um plano alcançável. Não adianta você ficar colocando metas e planos, assim, sabe, muito fora da sua realidade. Quando a gente fala sobre internet, isso que a Bruna falou, que cada um posta ali o que quer, né? O que realmente é interessante para o público dela. E a gente não sabe o que acontece ali por fora. Como a Bruna falou, que muitas atrizes, muitas influencers, muita gente tira costela, usa anabolizantes, faz tanta coisa, às vezes faz procedimento no rosto e não fala. Então, hoje, com o crescimento aí das canetas de emagrecimento, né? Quanta gente não está emagrecendo com caneta, aí vai para a internet e dizer que está emagrecendo com treino e dieta. E a gente sabe que não é, né? Então, assim, é interessante também, você mulher e você homem, que você entenda a sua realidade. Né, que você busca ali ser como a Bruna falou, melhor do que amanhã, melhor do que hoje, né, e hoje melhor do que ontem, de acordo com a sua realidade. Porque, por exemplo, a Bruna ela é mãe. Ela pode comparar a realidade dela comigo, por exemplo. Eu não tenho filhos. Eu sou uma mulher solteira. A Bruna é casada, tem filho. Tem filha? É uma filha, sua filha? 3 filhos. Tem 3 filhos. Então, assim, é saudável para ela comparar a rotina dela, por exemplo, com a minha? Não. Porque nós vivemos realidades totalmente diferentes. Então, obviamente, o meu resultado e o resultado dela vai ser diferente. Isso não quer dizer que o meu resultado seja melhor ou que o resultado dela seja melhor. Nós temos resultados diferentes em realidades diferentes. Então, é importante também que você que está, né, nosso telespectador, que você entenda isso. Que você não se compare com pessoas que têm ali uma realidade totalmente diferente da sua, né, Bruna? Com certeza. Eu era, porque eu estou fazendo terapia para isso, eu era uma pessoa totalmente indisciplinada. Eu tinha muito problema com regras e disciplina. E eu fiz e faço terapia para isso, porque atrapalha muito a minha vida. Atrapalhou demais, até questão de treino, dieta. Eu sempre tomei remédio para ansiedade. Tenho TDAH, gente, né, que é o problema do século. E eu começava uma coisa e não terminava. Eu treinava 3 meses, ficava com o corpo legal e desanimava, porque eu queria tudo para ontem.
Quando eu entendi o que eu tinha, não, peraí, o que eu tenho aqui? Eu tenho alguma coisa que me trava, eu preciso trabalhar isso. Então, eu coloquei a disciplina, que é algo muito desafiador para mim hoje, como prioridade. Então, eu sou mãe, eu tenho casa, eu tenho pet, sou empreendedora, eu trabalho, posto coisa na rede social. Então, eu preciso ser disciplinada. Então, eu sempre coloco na minha rotina, tal hora é a hora da academia, tal hora é a hora da alimentação. Antes, eu deixava para almoçar com rotina de salão, por exemplo, 4 horas da tarde. Eu nunca conseguia melhorar o corpo, porque o corpo, 50% de tudo é a alimentação da pessoa, se não for mais até, né? Não adianta você só treinar e não comer. Eu treinava igual uma maluca, fazia crossfit, academia, e quando eu ia ver, não tinha tomado café da manhã, não tinha almoçado e ia comer 4 horas da tarde. O corpo já estava gritando. E como que é resultado desse jeito? Não tem como. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é, coloque um planejamento para a sua vida. Qual que é a minha rotina? Eu sou mãe como a Virgínia, mas eu não tenho, né, poder aquisitivo que ela tem ali, a quantidade de babá que ela tem. Mas só por isso eu vou deitar a rede de apoio. A rede de apoio. Só por isso eu vou deitar no meu sofá, pegar um pacote de Cheetos e vou ficar ali lamuriando e vendo as pessoas vivendo na rede social? Jamais. A gente tem que admirar o outro, mas também fazer a nossa trajetória. Então, eu coloco ali, eu sou mãe, tá? Que hora que eu levo para a escola? Então, meu horário de treinar é a hora que eu deixo na escola. A minha academia fica perto da escola da minha filha mais nova, porque fica mais fácil para mim. Então, ali eu vou planejando tudo o que dá para mim. De acordo com a sua realidade. Tem coisas que não dá, né? Por exemplo, se eu pudesse, eu estaria toda transformada, igual a Anitta, meu amor. Não julgo, porque eu estaria igualzinha, toda transformada na plástica. Mas eu não vou adoecer por isso. Eu me acho bonita. Eu vivo a minha vida conforme a minha realidade. A gente tem que entender isso. Vai para a internet, vê a vida do outro, mas entenda a sua realidade e trabalhe para melhorar ela, né? Ser melhor que hoje, amanhã. Perfeito, Bruno. Você falou tudo agora. E já trazendo aqui uma pergunta específica de um assunto que a gente já falou, sobre questão de comunicação ali, né, e mensagem que o nosso corpo passa. Você acredita, Bruno, essa é uma pergunta um pouco polêmica, vamos dizer assim, teremos algumas. Eu prometi polêmica para você e nós teremos. Você acredita, Bruna, que a imagem de uma pessoa fisicamente ativa, ela pode reforçar a credibilidade dela e passar mais autoridade? Olha, Keren, falando de comunicação, totalmente. A pessoa que ela treina, né, que ela cuida do corpo, ela sempre vai passar mais credibilidade do que uma pessoa que não treina, por mais que não seja essa a realidade. Mas, como eu disse, é a comunicação, é o que ela passa. A pessoa que treina, que faz dieta, a pessoa que tem uma vida ali mais regrada, ela sempre vai passar mais controle, mais confiança, mais determinação do que uma pessoa que não tem essa vida aí ativa, né? Falando de formas, de linhas e formas, né, que é a minha formação, quando a gente fala de um corpo obeso, a gente fala de formas arredondadas. Isso eu estou falando de inconsciente coletivo, tá, pessoal? Não estou falando de achismo e nada disso mesmo. Formas e o que elas transmitem a nós, seres humanos, mesmo que você não saiba que existe. As formas arredondadas, elas sempre trazem mais o ar de conforto, aconchego, acolhimento, né, a forma arredondada. As formas retas ali em linhas verticais, que são os corpos ali de pessoas que treinam, tem linhas mais retas, mais pontiagudas. Ela transmite mais força, mais estabilidade. Então, não é um achismo. Realmente, a pessoa que tem um corpo mais atlético, ela sempre vai demonstrar mais credibilidade do que uma pessoa que não. Esses dias eu fiz uma foto no chat GPT, inclusive. Eu fiz uma foto da mesma mãe, fiz uma mãe obesa mesmo, e fiz uma mãe musculosa, bem musculosa, tipo uma bodybuilder, e uma mãe ali com o seu corpo meio slim, nem magra, nem ali saudável. E aí eu mostrei para 15 pessoas, eu fui mostrando. Falei, qual mãe é mais amorosa, acolhedora e carinhosa? 100% foi na mãe obesa, porque formas arredondadas, elas trazem mais esse aconchego. Qual mãe é mais disciplinada, mais rígida? A mãe bodybuilder, né?
quase ninguém apontava para a mãe ali comum. Era sempre a mais carinhosa e a mais disciplinada. Então, isso é inconsciente. Não fui eu que inventei, todo ser humano é aquilo. Vou bater o olho em você, se eu não te conheço, você chega, dependendo do que você está vestindo. Se você está vestindo uma roupa fitness, né? Se você está com um corpinho ali, todo trabalhado, tudo com linhas horizontais, tudo mais, tudo trabalhado, definidinha, eu vou olhar e falar, ela treina. Ela é controlada. E você inclusive, anda com a sua bolsinha fitness do lado. Então, também, ela está ali, a própria bandeira da pessoa fitness. Então, sim, a pessoa que ela tem a vida mais ativa, ela sempre vai passar mais credibilidade do que a que não tem. É a realidade, né? É a realidade. É a realidade. Na realidade, não há espaços para fantasias, né? É o que eu falo. Eu vejo que esse é um assunto que sempre rende muita polêmica dentro das redes sociais, né? Se você for ver, gente, agora eu falo muito sobre rede social aqui porque é a realidade que eu vivo. Eu crio conteúdo desde 2016, eu comecei criando conteúdo sobre o esporte, né? E eu transitei ali dentro da internet sobre outros assuntos e hoje eu voltei a falar sobre esporte, a falar sobre saúde, a falar sobre o mundo fitness. E eu vejo muitas criadoras de conteúdo, muitas pessoas que passaram pelo processo de emagrecimento e falam que foram melhor tratadas depois que emagreceram. Isso é algo que a gente, principalmente quem consome esse conteúdo fitness, sabe que é algo que tem muito ali dentro das redes sociais, testemunhos de pessoas que falam que hoje vivem uma vida melhor depois que emagreceram, porque se sentem mais confiantes, se sentem mais, que passam mais credibilidade para as pessoas dentro do ambiente de trabalho, né? São bem melhor tratadas, vamos dizer assim, são mais convidadas para... E assim, é uma realidade que talvez não seja agradável para algumas pessoas, talvez não seja agradável, né, para quem hoje vive uma forma física que não gostaria. Mas é a realidade. E a realidade não há espaço para fantasia, né? Mas agora, e lembrando que a gente não está falando nada aqui sobre padrão, tá, gente? Sobre padrão de corpo ou padrão de estética, não. A gente está falando sobre forma física, corpo saudável. Corpo que realmente está ali alinhado com uma boa alimentação, com uma vida ativa. Então, não tem nada aqui falando sobre padrão estético, de beleza, nem nada, tá? E falando sobre padrão agora, Bruna, eu tenho uma pergunta para você, que é a seguinte: como cada pessoa pode usar o seu corpo, independente do padrão, para transmitir a mensagem que ela deseja? Um exemplo, eu sou uma pessoa que eu estou um pouco acima do peso, mas ainda assim eu quero transmitir uma imagem de cuidado, uma imagem de uma pessoa disciplinada, uma imagem de uma pessoa confiável. Como que eu posso usar o meu corpo para transmitir essa imagem, mesmo ele estando fora do padrão? Vamos se dizer assim. É possível? Traz mais polêmicas aí pra gente, que tá ficando bom esse negócio aqui. Estar fora do padrão é maravilhoso. Maravilhoso estar fora do padrão, porque o que é padrão? Quem inventou esse padrão? Quem inventou esse padrão? Vamos lá? É o que eu falo. Quem inventou o padrão? O padrão existe desde quando o mundo é mundo. A beleza, o padrão de beleza, ele existe. Cada lugar do mundo, ele tem uma forma de ser, né, ali vista. Antigamente, muito antigamente, as mulheres padrão eram mulheres que tinham o formato do rosto em forma de coração, né, que a gente chama, existe o triângulo invertido e existe o formato de coração, e aquelas mulheres que tinham o olhinho mais caidinho de lado, assim, ó. Esse era o padrão de beleza. Tinha mulher que era muito magra, elas colocavam até enchimento na barriga, porque para ser bonita, para ser bela, considerada bela, e conseguir um marido, né, para se casar, elas tinham que ter ali uma barriguinha para mostrar fertilidade, né? E o rostinho de meiga, porque naquela época a mulher ela deveria ser mais dócil, mais do lar, mais amorosa, né? Ela tinha que ser a mãe, a esposa, a protetora ali, a amorosa. Então esse era o padrão de beleza. Conforme fomos evoluindo, o padrão de beleza ele vai evoluindo junto com a sociedade. Eu vou pular umas etapas aí, né? E vou vir para a nossa época agora. Qual que é o padrão de beleza hoje? De agora em diante, estamos mudando um pouco. Eu vou falar do que a gente veio vivendo até nesse momento. A harmonização facial estava em alta, todo mundo estava fazendo a harmonização facial.
Vieram com essa história de harmonização facial e padronizaram todo mundo. As mulheres, os homens, todo mundo ficou com o rosto quadrado. Quando eu falo de linhas retas, eu estou falando do quê? De estabilidade, de força. A mulher saiu de dentro de casa. Vamos para a polêmica? Vai! Solta que a gente gosta. Então, a mulher saiu de dentro de casa, foi para a rua, queimou o sutiã e ela quis o quê? Direitos iguais. O padrão de beleza mudou. Quando eu falo de inconsciente coletivo, igual você disse, pessoas que estão acima do peso, é porque elas têm menos... Gente, sempre foi assim. Sempre foi assim, é inconsciente coletivo. Automaticamente, se o pensamento, se a grande massa muda o pensamento, o padrão muda. A beleza muda. O padrão de beleza muda. E o padrão de beleza mudou. Hoje, o que é belo é mulher com o rosto quadrado, queixo proeminente, quadrado, nariz fino apontado para cima e olhos de raposa. Você sabe o que é o olhos de raposa? Que é o Fox Eyes. Aquele que tá Fox moda, Eyes. né? E a bocona, né? E a bocona. Posso falar para você o que significa a boca no inconsciente coletivo? Pode, fica à vontade. Aqui a convidada boca... é você. Você pode falar o que você quiser aqui. Então, a nossa boca, na verdade, ela lembra o órgão genital feminino. Verdade. O mundo ficou mais sexual. As mulheres ficaram mais sexual. Consequentemente, as bocas foram aumentando de tamanho. Verdade. Para ficar mais sexual. Então, o que a gente conseguiu com isso? O padrão de beleza ele veio para mulheres com o rosto mais quadrado, mais forte, com bocas proeminentes e olhos de raposa. Que o olhos de raposa, tudo que é linha inclinada, a flecha, ela nunca vai estar em direção horizontal. A flecha, ela sempre vai estar, você pode ver, São Jorge. A flecha, ela sempre está em linha inclinada. As sobrancelhas, por exemplo, das malvadas lá da Disney, sempre vai ter linhas inclinadas, né? Uhum. E essas linhas inclinadas, elas trazem mais violência pra gente, mais... Não é nem força, é mais pra área mesmo de combate, né? E as mulheres mudaram a sobrancelha, elas fazem fox eyes para ficar com olhos de raposa, para dar aquele olhar mais de ataque. Então, o padrão de beleza ele vai mudando e evoluindo conforme a sociedade vai evoluindo. Até hoje, as mulheres estavam com o rosto mais quadrado, querendo dominar tudo, mandarem tudo, tomando o lugar do masculino, até pela harmonização facial que o geral estava fazendo. E de agora, neste exato momento, em diante, você vai ver, inclusive a Anitta está aí para provar para a gente, de que as mulheres estão começando a cair em si. Sim. Ficou pesado pra gente. Ficou pesado. Não ficou pesado? Tomar o lugar de tudo, abraçar tudo, ficar muito forte, cansou. Estamos cansadas, não só fisicamente, mas emocionalmente também. Eu posso falar de causa própria, né? Já fui mãe solo, hoje eu sou mãe de 3 filhos, sou esposa, sou empreendedora e eu sei que tá pesado pra gente carregar tudo que a gente foi colocando nas nossas costas. Então, de agora em diante, o padrão de beleza vai mudar. Agora os rostos vão ficar mais arredondados, mais femininos, mais delicados. A boca vai aumentar, pessoal. Porque a sexualidade, ela está aumentando. Sim, e a boca vai ficar cada vez maior. A Anitta tá aí de prova. Rostinho mais fino, o narizinho mais delicado. A área do nariz, que é a área do meio do nosso rosto, é a área da nossa ação, que é a área da comunicação, né? Essa área daqui é a nossa área da ação, a área do ego, né? Quando a gente coloca o nariz muito para cima, a gente tem uma linha inclinada. A gente tem ego demais ali. E hoje as mulheres estão assim, o padrão vai junto com ela. O olhar, o rosto está mais arredondado. Ele vai ficar agora o padrão de beleza, você vai ver que todo mundo vai começar a tirar preenchimento. Porque elas vão querer parecer mais femininas. A feminilidade está na moda. Isso. A feminilidade está na moda. Então elas vão querer parecer mais femininas. Porém, o olhinho de raposa ainda continua na moda e cada vez mais. E a boca bem preenchida vai continuar, porque a sexualidade, o ataque ainda está em alta. Mas a gente agora vai entrar a era da feminilidade. Mostrar-se feminina. Agora vamos ver, né? Se realmente a sociedade está caindo para um lado mais feminino, mais acolhedor, ou se é só tendência. E um exemplo prático dessa transformação é a DK. Por exemplo, né? Porque a DK, ela sempre teve, já que a gente tocou no assunto da Anitta, eu lembrei dela, né? Ela sempre teve uma beleza muito natural.
E principalmente quando ela fazia um conteúdo de humor. Quando ela foi para um conteúdo que ela se juntou ali com né, influencers dessa área da moda, dessa área mais ali da TV, né, da televisão, ela começou a fazer procedimentos estéticos, colocou boca, ajeitou o nariz, silicone, saiu colocando tudo que é plástica. E ela caiu em si. Ela viu que transformou todo o rosto dela e ela voltou a tirar tudo, né? Tirou o silicone, tirou o preenchimento da boca, tirou do maxilar, do queixo. E hoje ela tem uma imagem ali bem feminina, bem delicada. Então você vê como é aquela questão que você falou da intenção, né? E isso é importante para que as mulheres hoje, não só mulheres, mas homens também, não se comparem com a beleza que elas veem nas redes sociais, né? Porque tudo é tendência. Como você falou, né? Uma hora uma coisa está em alta, como foi a questão ali da harmonização facial, todo mundo fazendo harmonização facial, agora todo mundo está tirando a harmonização facial, deixando uma beleza mais natural. E isso da boca, como você falou, muito interessante. Eu nunca tinha parado para pensar por esse lado e realmente faz muito sentido. É o inconsciente coletivo. São coisas que a gente vê, entende, mas não sabe onde vem. vem. E essa questão de beleza e padrão, ela fala muito também sobre a fase que a pessoa está vivendo. Se você pegar a trajetória da Anitta, por exemplo, você vai ver, conforme a fase que ela foi vivendo da vida dela, ela foi trocando. A beleza foi também, mudando, né? Ela foi mudando. Porque existe a epigenética, que é muito importante, que é uma dica muito legal que eu posso dar para todo mundo, que é, o que é epigenética? Você usa o externo para ajudar você a mudar o interno. Para você não ficar naquela sofrimento de só mudar de dentro para fora, que é importante, mas a epigenética, você muda o ambiente, você muda quem está ali também. Quando você acorda, você não cuida da sua saúde bucal ali e tudo mais, você se olha no espelho toda descabelada, você está se vendo daquele jeito. Né? Quando você levanta e fala, não, eu vou fazer mesmo não querendo, eu vou levantar, vou arrumar meu cabelo, vou tomar um café, vou escovar meus dentes, vou cuidar. Até quem vive em home office, né? Precisa trabalhar isso, trabalhar o lado externo para trabalhar o interno. Como ser mais feminina, use mais vestido, se veja mais feminina. Como ser mais fitness, coloca a roupa da academia, nem se for para ficar o dia inteiro zanzando. Coloca que você, se enxergando assim, o seu inconsciente começa a trabalhar com você e isso começa a fazer parte da sua vida. Isso é epigenética. O ambiente... tem uma frase que eu gosto muito, que é uma frase que eu levo para minha vida, né? Que é, o ambiente, ele muda o destino. Né? Totalmente. A frase da minha vida é esse, o ambiente muda o destino. Então, assim, isso que você falou é muito interessante. Eu trabalhei por muito tempo, hoje eu trabalho algumas vezes home office, e eu sempre me preocupo em realmente me ver bem, né? Me ver bonita, me ver cuidada, porque isso afeta diretamente ali a nossa autoestima, né? E a imagem que nós passamos para si mesma e também para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Um exemplo, se você não mora sozinha, se você é uma pessoa que é casada, mas que vive ali dentro da sua casa jogada às traças, essa é a imagem que você vai passar para as pessoas que estão ao seu redor, para o seu esposo, para a sua filha, para o seu filho. Então, assim, a nossa imagem comunica. E falando em comunicação de imagem, Bruna, existe alguma... Você acabou de dar uma dica, né, aí da questão do externo, mas existe alguma outra dica prática para a pessoa que quer alinhar a imagem externa dela com o estilo de vida dela? Um exemplo, eu sou mãe, sou empreendedora, mas eu também sou feminina, eu também cuido de mim, eu também sou delicada, eu também sou uma mãe delicada. Como que essa pessoa, por exemplo, poderia usar ali a imagem dela e alinhar com o estilo de vida pessoal dela? A palavra depende, ela aparece algumas vezes porque depende. Depende muito, mãe, no que trabalha, qual que é a profissão dela. Usando você de exemplo, né? Você é empreendedora, você é professora de jiu-jitsu, você tem toda uma vida corrida. Para você alinhar ali, eu preciso saber qual que é o seu objetivo. Eu quero ser mais feminina? Não. Eu quero transparecer mais controle? Eu quero ser mais... eu quero ter mais confiabilidade? Tudo depende do que a pessoa quer transmitir. Eu sou profissional da imagem pessoal que trabalha a estratégia da imagem. É claro que a gente não pode fazer máscara. No nosso ramo, a palavra máscara é usada para quando a pessoa causa ruído. Isso já aconteceu, com certeza, com você, de você estar em algum lugar, você conhecer uma pessoa
E antes mesmo da pessoa abrir a boca, você já ali imagina que aquela pessoa é alguma coisa. Ah, ela é tão boazinha, ela é legal, ela parece ser legal. Ou, nossa, ela parece ser uma pessoa. E quando ela vai se comunicar, ela não tem nada a ver com aquilo que você imaginou. Eu já ouvi muito no passado, você tem uma cara de metida. Ai, você sempre teve cara de metida. Por quê? É o ruído de imagem. A gente tem que tomar cuidado para não causar ruído. Tem uma amiga, não mora mais aqui, que era cliente minha, se tornou amiga. Ela é atleta de corredora de montanhas. Eu não sei o nome desse esporte, mas ela corria montanhas e ela treinava muitos dias na semana. E como ela treinava muito, ela não tinha roupa comum no guarda-roupa. Era só roupa de fitness. Então, toda vez que eu ia falar dela com alguém, ou que alguém vinha falar dela pra mim, falava assim, aquela personal trainer, aquela é professora de alguma coisa? Ah, acho que é professora de academia. Todo mundo já rotulava ela, a vida toda dela, isso porque é empresária de ramo de construção. Empresária, e ninguém sabia que ela é empresária do ramo de construção por conta desse hobby, né? Que no caso ela tinha várias medalhas e tudo mais, por conta que ela transmitia para as pessoas isso. Ela andava sempre de cabelo preso, sempre de tênis e sempre com roupa fitness. Então a gente precisa... Estou ficando preocupada. A gente tem que ter a noção disso. Existem pessoas também, como eu tenho clientes assim, que têm uma vida profissional muito diferente do hobby, né? Muitas treinam. Eu tenho amigas que fazem Muay Thai quase todos os dias e elas trabalham com uma coisa totalmente diferente daquilo. Como fazer, né? Para alinhar tudo, para não chegar de um jeito, às vezes tem que colocar uma roupa ali social. Existe o dress code que muitas empresas e muitas profissões você tem que seguir, né? Médico, advogado, tem que usar um certo padrão ali de vestimenta. Não tem como mudar, não tem como chegar na frente de um juiz com um terno e um tênis. Mas, por exemplo, no seu caso, vamos usar você de exemplo. Bruna, eu sou empreendedora e eu também, né, vou para academia e tudo mais. Você tem que migrar e saber alinhar o seu guarda-roupa com a sua vida. Se você quiser, por exemplo, eu quero parecer uma muito elegante de salto, de escarpão, e de repente você tem que sair correndo, porque a sua vida é corrida, você tem que sair correndo com aquele escarpão para ir para uma academia, porque você tem que dar aula. Você está entendendo como fica complicado a sua vida? Sim. Só que hoje, gente, existe 7 estilos que você pode migrar ali dentro. Olhando para a sua vida hoje, o que eu daria para você de dica? Olha, coloque uma calça alfaiataria, que é mais reta, mais rígida, mas coloca também no pé um tênis. Pode colocar aí um Veja, né? Coloca um samba, vai ficar bem legal. Você vai conseguir fazer tudo na correria e você não vai ficar dor no pé à noite. Imagina você ter que andar de salto o dia inteiro e à noite você ir lá dar aula de jiu-jitsu, pé arrebentado, porque escarpão não foi feito para uma mulher, né? Pelo amor de Deus, o que é aquilo? Dói tudo. Então, é isso. A gente tem que entender com o que essa pessoa trabalha e qual que é o hobby dela, a rotina dela. Mãe, tem que sair correndo, tem que entrar em carro, pegar a bolsa de criança. Às vezes, você colocar um tecido muito rígido, ele vai ali amassar, vai ficar complicado, você vai passar o dia inteiro amassada, porque você teve que, infelizmente, pegar a bolsa de criança, entrar para carro, pega a criança, desce a criança e amassou a roupa inteira. Então, alinhar a sua rotina nas suas vestimentas, ali muito acessório, pouco acessório. Então, tudo depende muito da rotina dessa pessoa. Da realidade, né? Da realidade. Que cada um vive. Interessante. E tem algum caso, Bruna, que você possa compartilhar com a gente de uma transformação de imagem de alguma cliente sua, ou até sua, ou de alguma experiência que você teve ali, que teve a ver com a transformação do corpo? Olha, eu tenho, sim, várias clientes, inclusive, essa foi uma cliente, né, que ela mudou totalmente o jeitinho dela de se vestir e hoje ela se sente melhor em vista do que ela transmite para as pessoas. Mas eu vou usar a minha vida de exemplo. Eu sempre fui muito magrinha, né? Eu tenho 1,70 m ali, né? Quando eu tô com autoestima elevada. Quando eu tenho 1,69 m. Eu sempre fui magrinha, eu pesava 57 quilos, né? 60 quilos. Hoje eu tenho 75. E quando eu era muito magrinha ali, é igual eu falei, a fase de vida, né? A vida era corrida e tudo mais. Quando eu ia falar, minha voz era bem fininha, muito delicadinha. E isso me incomodava no extremo. Me incomodava demais. Eu era muito pequenininha. Eu me sentia assim. Pra mim, Bruna, eu não era feliz em ser daquele jeito. Muito pequenininha, muito magrinha, a voz muito fininha.
Eu me incomodava de ter telefone, porque minha voz era fina, eu não gostava. Eu admirava mulheres que tinham a voz mais grossa, que tinha mais massa muscular, que tinha mais carne ali. Aí eu comecei a tomar aqueles shake, né? Da vida saudável, né? Que o pessoal fala, menina, eu tomei shake até não querer mais. E aí caí no mundo, falei, eu vou pra academia, né? Vou pra academia pra ver. E era assim, se tinha outras mulheres na minha frente para fazer qualquer coisa, eu sempre era mais delicada. Não, deixa que outro pega, não deixa que outro faz. Ah, mas você vai ter tempo, ah, mas você consegue. Era o tal de você consegue. Você consegue. Porque era essa imagem que eu passava, de uma menina muito ali frágil. E eu não queria essa imagem pra mim. Fui pra academia. No mundo da academia a gente conhece de um tudo, né? Aí, a conhecer tudo que eu deveria conhecer, tomei vários sucos e mudei totalmente o meu corpo e o meu timbre de voz. Tive colaterais terríveis por conta disso, porque eu era muito, né, irresponsável nessa época. Só que eu mudei totalmente. Hoje eu tenho outra cabeça, só que também eu tenho 20 quilos a mais, né? 20 quilos a mais do que a minha estrutura antigamente. E trabalhando a comunicação, eu trabalhei muito a minha comunicação para ter a comunicação mais assertiva, né? Para não transparecer tanta fragilidade quando eu era no meu passado. Então, sim, todos nós conseguimos transformar tudo, desde tom de voz até estrutura corporal, respeitando ali a sua estrutura, você sempre consegue. O importante é saber qual que é o objetivo. O meu era ser mais respeitada. Né, ser mais respeitada, ter mais autoridade. Então, eu precisava de uma voz ali mais imponente. E com a comunicação, com o treino, com a alimentação focada nisso, eu consegui. Então, hoje eu sou muito feliz com o corpo que eu tenho. Mas antigamente não era. Eu tomava tudo quanto era coisa para mim. Criar massa muscular eu não conseguia. Hoje eu sou feliz com o corpo que eu tenho. Então, hoje eu sei a diferença do que faz uma imagem na vida de uma pessoa. É igual você falou, né? A mulher mais obesa, ela tem menos chances e oportunidades do que uma mulher que está ali em forma. É igual a gente falou, não padrão, mas ali saudável e em forma. Não precisa estar nem muito musculosa, nem muito magra, né? Mas a pessoa que está saudável, que está ali em forma, ela sempre vai ter mais credibilidade e oportunidades, no geral. E ela consegue transmitir para outras pessoas porque ela sente isso dentro dela também, né? Se você é uma pessoa que se alimenta bem e que você tem um sono melhor, você tem um descanso melhor, você é uma pessoa que é mais ativa, que tem mais disposição, você se sente mais confiante, porque, um exemplo, eu fiz um desafio de 14 dias sem açúcar, por exemplo, e eu sempre tive problema com açúcar, eu sempre achei que o açúcar, ele para mim era um vício e era um mal que eu não conseguia vencer. E quando eu passei esses 15 dias sem açúcar, que quando completou ali, 14 dias na verdade, quando completou 14 dias, eu me senti preparada para lutar uma guerra. Porque eu já tinha vencido o maior desafio que eu acreditava que para mim era. Então, você consegue transmitir essa confiança para outras pessoas porque é interno. É aquilo, né? O seu externo reflete o seu interno. Então, eu conseguia ali transmitir mais confiança e mais credibilidade para as pessoas porque era aquilo que eu estava sentindo dentro de mim. E já que você tocou nesse assunto, Bruna, né, da questão que você já usou, né, já fez o uso de anabolizantes, como que foi essa experiência para você de fazer o uso de hormônios e acompanhar essa transformação do seu corpo? Foi uma experiência boa? Você achou que foi algo que valeu a pena para você? Como você falou que teve os efeitos colaterais? Conta um pouco aí pra gente. Eu fiz uso de anabolizante com muita irresponsabilidade, como muitas pessoas fazem. Entrei no mundo da academia, eu era muito magrinha, como eu disse, era 57 quilos para quase 1,70 m. E eu queria, de tudo quanto é forma, ganhar massa muscular. Então vinha toma isso, toma aquilo, toma isso, toma aquilo. Comecei com o tal de toma isso, toma aquilo, não sabia nem o que era isso, o que era aquilo. Disse que era para ficar forte, comecei a comprar e fazer uso. Só que nada, todo ganho tem uma perda ali. Como eu não tinha acompanhamento profissional nenhum e tudo mais, eu exagerei demais, né? Aí eu tive efeito colateral. Eu tive queda de cabelo. A minha pele sempre foi uma pele muito linda, todo mundo elogiava minha pele. Tinha vezes as pessoas achavam que eu estava maquiada e não. Eu não usava nem base, nunca comprei base assim para usar. E depois do uso do anabolizante, minha pele ficou outra coisa. Era muita acne, estresse. Aconteceu um episódio bem chato dentro da academia, porque eu
tomei uma coisa lá que me ofereceram, tomei, comprei, tomei. Eu tomei 2 semanas. Eu fiquei tão estressada que comecei a procurar briga com pessoas. Então, assim, tudo eu brigava. Estressada ao extremo. E quando eu era mais nova, eu fazia uso de... Eu bebia drink, né? Saía à noite, bebia. Não tinha noção, porque não tinha esse acompanhamento. Não sabia que não podia tomar anabolizante. Beber bebida alcoólica. Tomei bebida alcoólica. Fui parar no hospital por conta de anabolizante de bebida alcoólica. Aí, por conta da minha saúde, ficou muito debilitada. Eu fiquei com a saúde bem debilitada. Eu parei por um tempo e aí foi onde eu freiei, né? Falei, não é assim que funcionam as coisas, né? O corpo, ele vinha, mas como eu não tinha acompanhamento, não sabia de nada, não fazia dieta direito, em pouco tempo eu já perdia tudo também e ficava só o colateral. Só ficava o colateral. O corpo que era bom não tinha nada. Aí, com o tempo, eu fui ganhando conhecimento e maturidade. Aí, eu fui acompanhamento de endócrino. Hoje eu tenho endócrino, tenho 2 endócrinos que trabalham, que eu passo com eles, né? Então, tudo que eu faço hoje é totalmente ali, tudo com acompanhamento de profissionais. Então, eu não indico ninguém entrar nesse mundo dos anabolizantes sem orientação médica. Porque eu já vi, inclusive, temos histórias aqui na cidade de pessoas que ficaram depressivas crônicas. Sim. E pessoas que tiraram a própria vida por causa de uso errado de anabolizante. Eu tive efeito, igual você perguntou se eu tive aí, se eu vi alguma mudança no meu corpo com isso. Sozinha, não. Sozinha, assim, o que eu ganhei? Gordura, não ganhei nada de interessante, só colateral mesmo. Quando eu entrei com a ajuda profissional, de nutricionista, endócrino e tudo mais, aí eu vi resultado. Então, assim, Bruna, vamos trabalhar em cima de você de um jeito certo. Que você quer para viver. Eu não queria ser bodybuilder fortona, não queria ser nada disso. Eu queria ter uma estrutura corporal um pouquinho maior. Menina, durmo em paz, vivo em paz, a minha vida é maravilhosa. Hoje não preciso mais fazer uso, porque eu já cheguei num padrão que é só dieta e treino ajuda. Por quê? Eu fiz uso do anabolizante com acompanhamento até um período, não é para o resto da vida, gente. Quem toma anabolizante é atleta. Sim. O pessoal tem que ter isso em mente. Mas eu entro na academia e vejo um monte de gente que tá tudo no suco, não compete, não faz nada. Você tá entendendo? O que você quer para sua vida? É isso que eu falo, né? A minha intenção era ganhar um pouco de massa. Com a ajuda de profissionais, eu ganhei a massa que eu precisava e hoje é só boca e dieta. Como você... Eu fico admirada de você conseguir sair fora do açúcar. Porque o açúcar hoje, eu entendo que o açúcar é um vício ainda na minha vida. Eu tento tirar ele, menina, eu fico estressadíssima. A gente foi tomar café, né? Eu via que você pedia tudo sem açúcar. Ah, tem sem açúcar. Eu falei, gente, quando eu crescer, você calma. Ainda não consegui tirar o açúcar. Mas o importante é onde eu quero chegar, como eu quero chegar. Você até pode chegar, mas você vai chegar viva? Vai chegar com saúde? É isso que é importante. Tem um monte de pessoas que têm um corpo legal, forte, são infelizes. E o rosto também tem que pensar nisso. Você teve uma esteticista aqui, né? Sim. Gente, imagina, eu tenho várias pessoas que eu conheço assim, que tá com o corpo super musculoso lá, trincado em forma, e o rosto todo detonado. Sempre ajuda de profissional. É o que eu indico para todo mundo. Estão ouvindo, né, gente, a importância de você ter acompanhamento profissional, né? E hoje, inclusive, quando o doutor Vinícius veio aqui, ele falou bastante sobre isso, né? Do uso de anabolizantes sem acompanhamento profissional, do uso de diuréticos sem acompanhamento profissional, que, como a gente falou no início do nosso episódio, que as pessoas, elas mostram só aquilo que elas querem, né? E o tanto, se eu pudesse falar, do tanto de gente que eu conheço que faz conteúdo fitness, que vive de diurético, que assim, que tá seca, porque o corpo tá desidratado, entendeu? Canetinha de tanto diurético que toma dia e noite, 3 a 4 comprimidos de diurético por dia, às vezes só de manhã, não é brincadeira, tá? Então é interessante também o relato da Bruna, acredito que seja algo que vai trazer uma consciência para vocês, tá? E chegando aqui no final, né, de mais um episódio aqui do podcast. Bruna, eu queria pedir que você passasse um conselho, uma mensagem, né, que você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo aí, né, que possam aí reconhecer e se reconectar com o seu próprio corpo e sempre alinhar ali a sua intenção com a imagem que elas querem passar. Quero autoconhecimento. Autoconhecimento é essencial para tudo. Como que eu consigo me conhecer?
terapia. Antes de tudo, antes de corpo, de beleza, de imagem, de tudo, você tem que estar com o seu centro em dia. Você tem que estar com a mentalidade saudável. Não adianta só você falar, quero estar, quero transparecer, quero mostrar, quero transmitir, mas se dentro não tem nada para transmitir, né? Aí dá ruído de imagem. Então, antes de tudo, autoconhecimento, terapia é importante demais. Pessoas que sofrem com obesidade, que sofrem com transtornos de ansiedade, que hoje é quase 90 e tantos % aí da população que tem ansiedade, e comem por compulsão, e procrastinam por comparação, terapia para você se entender e se autoconhecer. Primeiro, se autoconhecer. Se conheceu, tudo fica mais fácil, até para mim trabalhar, para o professor da academia trabalhar, para os profissionais trabalhar com você. Então, o autoconhecimento ele é importante demais, porque às vezes eu atendo muitas pessoas que têm muito ídolos, né? Que elas admiram uma pessoa ali, um influencer, ou uma pessoa em si da profissão, da mesma profissão, ela admira demais, elas admiram tanto que elas acabam copiando esse profissional. E isso você não está explorando a sua essência ali, é a falta do autoconhecimento. Ah, que bacana o trabalho do outro, mas o meu trabalho também é assim, assim, assado. Para a gente trabalhar com a imagem da pessoa, a gente tem que saber quem é essa pessoa, né? Não é só o que ela quer transmitir. Eu até consigo fazer qualquer pessoa transmitir aquilo, mas ela não vai sustentar por muito tempo. Se internamente ela não é assim. Eu vejo na internet muitas profissionais, até do ramo da beleza, que colocam um terninho, que colocam ali uma maquiagem clean girl, que postam rotina, mas quando elas vão para frente da câmera, eu olho e falo, não é. Não é assim que funciona. Coloca vermelho. A cor vermelha, você pode ver, muita gente, aquela pose, né, que todo mundo faz agora de soberana, de autoridade. Aí você vai para os stories, não é nada disso. Por que será que eu não cresço na rede social? Por que será que meu trabalho ele fica empacado? Porque você está corrido de imagem. Você parece ser algo, parece. Por isso que é importante se autoconhecer. Para a gente alinhar a sua essência com a sua imagem. Eles têm que estar lado a lado. É claro que a gente consegue sim, sempre transparecer um pouquinho, mas é um pouquinho. Não é muito. Eu não posso pegar uma mulher meiga, doce, com a voz calma, tranquila, e colocar um terno vermelho nela, um batom vermelho, e falar para ela chamar as seguidoras dela num tom de voz. Bom dia, igual eu. Parece uma maluca na internet. Bom dia, maravilhosas. Não vai conseguir, vai dar ruído de imagem. E ela vai ficar... isso vai trazer muita insegurança para ela, até piora, né? Muita gente até desiste da profissão, desiste da rede social. A maioria das pessoas, dos clientes que me procuram, é para a rede social. Bruna, como que eu vou transmitir isso na rede social? Tem muita gente. Eu tenho certeza que você já passou por isso, de você marcar alguma coisa com alguém na rede social. E ali na rede social você até parece que a pessoa é uma coisa. Quando você chega para ser atendido no ambiente, no local, a pessoa fala, não, mas não é o que parecia lá. Tá errado isso aqui. Isso é ruído de imagem. Então, a dica que eu dou, autoconhecimento. Busque autoconhecimento. Terapia independente. Maravilha, esse foi o conselho aí da Bruna para você, telespectador. Bruna, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer imenso receber você aqui. É sempre muito bom conversar com você e compartilhar um pouco aí do seu conhecimento com o nosso público, que eu tenho certeza que eles vão gostar muito desse episódio, né? E sem dúvidas eu quero trazer você mais vezes aqui para a gente trazer outros assuntos polêmicos também. Nós é a polêmica, né? Bruna, falando agora sobre um pouco de como as pessoas podem achar você. Fala aí para as pessoas qual é a sua rede social, como as pessoas podem acompanhar o seu trabalho e te achar ali nas redes sociais. Nas redes sociais, né, eu trabalho exclusivamente hoje com o Instagram, não coloco nada ainda no TikTok, mas no Instagram é a Magnólia ou Bruna Magnólia, é super fácil de me achar, tem bastante conteúdo sobre beleza, eu estou vindo esse ano com estratégia, então sobre estratégia de imagem está vindo agora, então é poucas coisas, mas beleza você vai sempre ver lá dicas, eu no Insta é uma graça, que eu estou sempre lá no Insta postando nua e crua, não tenho medo nenhum lá não tem filtro nenhum, filtro zero. E na minha rede social eu falo sobre imagem pessoal e posicionamento, tá, pessoal? Então, às vezes vai ter alguma coisa um pouco polêmica também, porque mulher também tem que saber se posicionar. Sim. E também, né, você pode seguir a gente lá no Instagram,
tá? @podcast Corpo Combate. Segue a gente lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não ficar de fora de nenhum episódio. Semana que vem tem episódio novamente. E não esqueça que o podcast Corpo Combate é o seu canal favorito sobre saúde, esporte e beleza. E eu espero você semana que vem em mais um episódio. Tchau e até a próxima!